A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. David Poichot. As palavras do pensamento da quarta dimensão. Está escrito em Lucas capítulo 6 e o versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Me lembro de ter lido certa vez na revista Sun, periódico editado nos Estados Unidos, um artigo que comentava a forma como que 2 criminosos haviam sido capturados graças a um papagaio. Christian, o papagaio, que mora em Richmond, foi o protagonista do episódio. De acordo com a revista, tratava-se de um papagaio muito inteligente. Na verdade, quando o papagaio fala, não utiliza vocabulário próprio. No sentido estrito, ainda que um papagaio fale 5 ou 50 palavras, não tem poder criativo em sua linguagem, porque ele se limita a imitar o som. Ao contrário, a linguagem do homem não é uma simples repetição de sons, mas contém uma ideologia, um pensamento, um significado, um sentido, uma filosofia e até uma observação artística. Assim, a palavra do homem tem uma estreita relação com o seu pensamento. Não podemos separar a palavra do pensamento, porque a palavra do homem é moldada pelo pensamento. Então, como podemos usar tanto a mentalidade quanto a confissão da palavra de acordo com a vontade de Deus? Quero explicar isso por meio da história de Davi. Davi fez uso de seu pensamento e de sua palavra de acordo com a orientação divina. E, consequentemente, teve uma vida de sucesso. Você pergunta, como fazer uso de palavras da quarta dimensão? Veja o que aconteceu. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhes dou golpes até matá-lo, disse Davi a Saul. Isso em 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 ao 35. A primeira confissão feita por Davi foi diante do rei Saul. Quando lemos esta passagem, não podemos deixar de indagar como é possível que Davi fosse tão valente. Ele era apenas um jovem de apenas 20 anos de idade. E como era possível que, sem medo, ele tivesse atacado leões e ursos, arrancando-lhes os pelos e golpeando-os até matá-los? A resposta será fácil, se compreendermos que não é pela arma que temos em mãos que a luta se define, e sim pela nossa mente. Se vencermos na luta travada em nossa mente, venceremos na luta real. Se, porém, perdermos a luta travada em nossa mente, perderemos na luta real. Pense em Davi, que se mostrou determinado, apesar de estar passando por tudo aquilo.
Ele estava pensando como Deus. Ele era um pastor de ovelhas. Não havia recebido uma educação formal. De qualquer modo, era alguém que adorava e servia o Senhor desde menino e tinha o costume de meditar em Deus. Sobre todas as palavras, Davi levou muito a sério o versículo que diz: dominem sobre todos os animais. Gênesis capítulo 1 e o versículo 28. O texto mostra que Deus é o Deus criador do universo. Com certeza, era baseado nesta passagem que Davi imaginava como mataria os animais selvagens, esquecendo-se de sua condição física e de sua idade. Em outras palavras, ele empregava técnicas de disciplina mental. Assim, a imagem própria de Davi deixou de ser a de um jovem pastor de ovelhas e passou a ser de um guerreiro experimentado. É por isso que sempre que vinham leões e ursos para capturar suas ovelhas, Davi levantava-se e lutava contra eles e até matava-os. A chave do sucesso de Davi foi que ele conquistou a vitória na luta travada em sua mente. É provável que, pela fé, ele pensasse: quando Deus fez o homem, deu-lhes o poder de dominar a terra e tudo que nela existe. Portanto, eu tenho o poder para vencer esses animais ferozes. Davi já havia vencido os leões e os ursos em sua imaginação. Por isso, podia atacar esses animais com coragem. Se Davi tivesse pensado: não posso, isso não vai acontecer, é impossível, e tivesse se deixado levar pela ansiedade e pelo temor, os animais selvagens não teriam fugido. E mais, eles o teriam devorado. No entanto, Davi já havia vencido a batalha da mente e assim pôde vencer também na luta real. Da mesma forma, a vitória e o fracasso de nossa vida dependem de nossa atitude mental. Palavras que provêm do pensamento da quarta dimensão é importante no seu viver diário. Está escrito: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu para as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 46 ao 47. A segunda confissão foi feita por Davi diante de Golias. A confissão de fé demonstra quanto Davi era valente a tal ponto que suas palavras parecem ser um golpe dado diretamente na face de Golias, antes mesmo de a luta começar. Quando Golias desafiou o exército de Israel e o rei Saul, maldizendo Deus, todos ficaram quietos e com um sentimento de fracasso e derrota. Entretanto, com ousadia, Davi afirmou: eu vou lutar contra ele. Matei leões e ursos ao cuidar do rebanho de meu pai. O mesmo vai acontecer com esse Golias. Que tal fazermos uma comparação objetiva entre Davi e Golias? Golias era um homem de quase 3 metros de altura e sua armadura de guerra pesava 60 quilos. Se sua armadura pesava tanto, podemos imaginar como aquele homem era grande. O povo de Israel estava atemorizado por ouvir a voz ameaçadora do gigante durante 40 dias no vale de Elá. Eles já estavam mentalmente vencidos na batalha contra Golias. Davi era diferente. Ele tinha apenas 17 anos e não tinha praticamente nenhuma experiência de guerra. Além disso, não se comparava fisicamente a Golias. Aquela parecia uma batalha já definida. Entretanto, Davi pensava de outra maneira. Como esse filisteu pagão, incircunciso, atreve-se a desafiar o exército do Deus vivo e seu povo? Deus está conosco, por isso
esse gigante não significa nada para nós. Não importa sua altura e seu peso. Davi não pensou em outra coisa a não ser na vitória que Deus lhes haveria de conceder. Pela mente humana, via-se a advertência de que seria inútil atacar Golias, mas Davi, que havia recebido a mente divina, pensava diferente. A mente de Deus fez com que a imagem de Davi fosse completamente transformada, e ele se tornou um guerreiro de Deus. Ele já não era um jovem pastor de ovelhas que via com os olhos da terceira dimensão. A quarta dimensão da mente de Deus fizera que ele concebesse uma autoimagem diferente. E ele passou a ser um guerreiro de Deus, capaz de determinar a vitória e a derrota na batalha. Na esfera mental, Davi era um guerreiro mais forte que Golias e o homem de estrutura maior que a daquele filisteu. Ele pensava como um gigante, portanto, sua boca proclamava palavras de um gigante. As palavras da quarta dimensão que Davi proclamou acorrentaram todas as condições da terceira dimensão que prognosticavam a clara vitória de Golias sobre ele. As condições da terceira dimensão começaram a ser governadas pelo poder da confissão da palavra da quarta dimensão. A palavra de Deus declara: como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Números capítulo 14 e o versículo 28. E as palavras convictas de Davi fizeram que a vitória se revertesse. Assim, a batalha não foi um medir de forças, mas o uso da fonte invisível de poder da quarta dimensão mediante o pensamento, a fé e a confissão da palavra. Agora, é preciso comparar com Davi a outra personagem, o rei Saul. Saul foi um homem ungido para governar Israel. Foi um dos líderes mais eminentes de sua época. Entretanto, ele pensou que Davi não poderia enfrentar Golias. Veja, essa ideia de sair para lutar contra Golias é absurda. Ele é um general que nunca perdeu uma batalha em sua vida, e você é um jovem de apenas 17 anos. Isso é impossível. E quis fazer arrefecer, desanimar o ânimo de Davi. A maneira com que Saul pensava não provinha de Deus. Ao contrário, fundamentava-se na sua experiência. Ele era um rei, mas, com base em suas experiências passadas, sua mente estava tomada de fracassos. Apesar de se tratar do rei de Israel, a nação escolhida, ele se mostrava ansioso e temeroso, esperando ser derrotado e escravizado pelos filisteus. Entretanto, Davi pensava que Golias não seria nada mais do que um leão ou um urso morto. Passou a olhar para Golias do ponto de vista divino e, assim, viu nele um leão ou um urso entre os vários animais que havia matado. Saul pensava que seria derrotado, enquanto Davi pensava que venceria o inimigo. Por que razão Davi e Saul pensavam de maneiras totalmente diferentes, mesmo servindo ao mesmo Deus? Davi tinha o pensamento de Deus e sabia como administrar sua vida conforme esse poder. Sabia como viver com o poder de Deus e não com as próprias forças. Por outro lado, Saul servia ao mesmo Deus, mas não refletia o poder da fé em sua vida. Confiava na própria força, no próprio poder e na própria experiência. Trocando em miúdos, os pensamentos de Saul eram pensamentos da terceira dimensão, enquanto os pensamentos de Davi eram da quarta dimensão. Se perdermos a batalha no campo da mente, também a perderemos no campo real. Assim, é preciso primeiro assumir o controle dos pensamentos. Se perdermos na mente, perderemos na realidade. Em comparação a Saul e Golias,
Davi estava numa situação de inferioridade. Ele se parecia com as pedras que havia escolhido para atirar. Não tinha nenhum valor. No entanto, a razão por que Davi foi usado por Deus foi ele ter maior grandeza de pensamento. A segunda confissão demonstra claramente que a grandeza de pensamento de Davi superava a de Golias. A grandeza do pensamento. Este foi o segredo para que Davi se destacasse e vivesse uma vida muito especial. As duas confissões de Davi, relatadas no capítulo 17 de 1 Samuel, revelam como podemos conseguir a linguagem da quarta dimensão. Esta provém do pensamento da quarta dimensão. Com base na história de Davi, aprendemos que a maneira de pensar é fundamental para que nossa vida seja elevada até a quarta dimensão. A seguir, quero dar 3 condições necessárias para pensar e falar na quarta dimensão. Para começar, precisamos de uma base que nos permita fazer uso dos pensamentos e da linguagem da quarta dimensão em nossa vida diária. Da mesma forma que, para sermos salvos, necessitamos crer e aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. É preciso preencher alguns requisitos básicos para pensar e falar na quarta dimensão. Isso é importante porque forma nossa autoimagem espiritual. As 3 condições que apresento a seguir servirão de filtro e desfarão todos os elementos negativos que estão em nosso pensamento e em nossa linguagem. A primeira condição é arrependimento. A maioria das pessoas sabe que o pensamento positivo e a linguagem positiva resultam em benefícios. De fato, ouvem-se muitos discursos e pregações em que se enfatiza a necessidade de pensar e falar positivamente. O estranho, entretanto, é que as pessoas não pensam nem falam de forma positiva, mas deixam-se invadir por pensamentos e palavras negativas. Como consequência disso, caem num poço de frustração e ansiedade. A Bíblia explica que o homem, mesmo sabendo que o pensamento e a linguagem positivos são bons, não os põe em prática. Primeiro, o homem tem a tendência de pensar e falar negativamente. Deus não o criou dessa maneira. O homem foi criado segundo a imagem de Deus. Por conseguinte, ele deveria pensar e falar positiva, ativa e criativamente. Depois da queda de Adão, porém, a maneira de pensar e a linguagem foram corrompidas, tornando-se negativas. É por isso que as pessoas se acostumaram ao pensamento e para a linguagem negativos e os consideraram como algo natural. Em segundo lugar, após a queda de Adão, as circunstâncias também foram corrompidas e, consequentemente, o mundo passou a viver em meio para a ansiedade, ao temor, para a ânsia e para a preocupação. O mundo precisa de uma mudança, porque o mundo está decaído, está cheio de coisas negativas. O que é negativo nos contagia especialmente pelos meios de comunicação em massa, pela TV, pelo cinema e pela publicidade. As notícias são negativas e transmitem uma mensagem que se resume em todos morrerão. Vivemos numa era em que as informações e o conhecimento que o mundo nos oferece nos causam temor. Resumindo, o DNA do pensamento do homem foi corrompido por causa do pecado. Além disso, o homem está exposto a circunstâncias negativas e é por isso que ele vive encerrado numa jaula de pensamentos negativos. As palavras provenientes de uma mentalidade negativa têm um poder destrutivo extraordinário e acabam destruindo relações pessoais e prejudicando as pessoas ao nosso redor. Não devemos dar lugar a pensamentos negativos, muito menos pronunciar palavras negativas. Da mesma forma, as palavras positivas são importantes, já que influenciam não apenas a nossa vida,
como também nosso futuro. É preciso envidar esforços para pensar e falar positivamente e corrigir o pensamento humano corrompido. Devemos nos esforçar para isso. É preciso tomar posse do direito que temos de pensar positivamente. Como podemos nos apossar desse direito? Por meio do arrependimento. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Assim, por mais que tivessem pensado positivamente, não poderiam mudar as circunstâncias e o seu destino, a menos que se arrependessem, recebessem o perdão de seus pecados e fossem aceitos por Deus. Primeiramente, devemos estar em paz com Deus para que o Espírito Santo opere positivamente sobre nossos pensamentos. É por isso que a primeira mensagem de Jesus foi: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos capítulo 1 e o versículo 15. Jesus disse que a primeira condição para a entrada no mundo do pensamento positivo é o arrependimento. É preciso que nos aproximemos de Deus, venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. E o que é arrependimento? A palavra grega metanoia não somente implica a mudança de direção e abandono do pecado, mas também resulta numa mudança total que inclui pensamentos e emoções. Em poucas palavras, arrependimento é mudança de coração, ou seja, arrepender-se é confessar e pedir perdão pelo egoísmo, pelos maus desejos do corpo, pela cobiça dos olhos e pela arrogância da vida. Arrepender-se é deixar os pensamentos pecaminosos, renunciar ao pecado e voltar a considerar Deus como o centro da vida. Em outras palavras, arrepender-se é inclinar a balança do egoísmo para o teocentrismo. Rigorosamente falando, por mais que você passe anos congregando numa igreja, se vive uma vida egocêntrica, conforme sua mesquinharia e seu pensamento pecaminoso, você não terá experimentado um arrependimento genuíno. O arrependimento implica não somente mudança do pensamento do coração, como também deixar o pecado, renunciar ao egocentrismo e se voltar para Deus. O arrependimento sem obras para nada serve. É por meio de um genuíno arrependimento que adquirimos o direito de pensar positivamente. Por mais que alguém pense e fale positivamente, se não se arrepender, encontra-se em inimizade com Deus. E assim, não pode contar com a ajuda divina na operação de milagres positivos. É preciso se arrepender de todo o coração e fazer que Deus ocupe o centro da vida. E a segunda condição, identidade. Uma vez que tenha sido transformada a essência do pensamento corrompido e sua vida se tenha tornado teocêntrica, com o objetivo de pensar e falar positivamente, você deve ter uma clara identidade de que é um santo filho de Deus. Que pai daria uma pedra a um filho que pede pão? Que pai daria uma serpente a um filho que pede peixe? A palavra diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Mateus capítulo 7 e o versículo 11. A identidade que afirma sermos filhos de Deus nos trará a confiança de que Deus Pai nos protegerá sempre. Há muito tempo, vi no jornal uma foto que me chamou a atenção e não pude deixar de rir. Na época, Kennedy era o presidente dos Estados Unidos. A foto mostrava como Kennedy se reunia com os ministros de cada secretaria. Obviamente, a reunião era de caráter sério e confidencial. Além disso, os que ali estavam reunidos discutiam tema de caráter mundial, não de caráter nacional. No entanto, ao observar com mais atenção, notei que a câmera havia captado o momento em que o filho do presidente John Kennedy, ou seja, John Jr.,
estava debaixo da mesa, puxava as calças de seu pai. Se aquele menino fosse um estranho, com certeza teria sido detido pelo pessoal da segurança. Quem se atreveria a puxar as calças do presidente de uma nação no momento em que discutia um assunto histórico de suma importância? Entretanto, John era o filho do presidente, razão porque ele pensava: haja o que houver, meu pai se agradará de mim. O mesmo acontece conosco. Todo aquele que recebe Jesus Cristo converte-se em um filho de Deus. A partir daí, como filhos de Deus, podemos viver com ousadia e coragem nesse mundo. Quando tivermos a certeza de que somos filhos, poderemos viver pensando que tudo nos sairá muito bem. E a terceira condição, a cruz de Cristo. Para viver positivamente é preciso ter um fundamento justo. A vida cristã não consiste simplesmente em confessar, eu creio. Mesmo confessando a sua fé, os filhos devem ter alguma razão para recorrer a seus pais. Um pai não entrega $10 pelo fato de o filho pedir: papai, me dê $10. Deve haver uma razão para que o pai satisfaça o pedido do filho. Se, porém, o filho lhes disser: papai, o Senhor disse que me daria $10. Assim, estou esperando que cumpra a sua promessa. Com certeza, o pai não terá outra saída senão entregar o dinheiro ao filho. Precisamos nos apegar para a redenção da cruz de Jesus Cristo, que é o nosso fundamento legal. Pelo fato de termos pecado, todos merecemos ser deixados. Mesmo assim, podemos nos aproximar de Deus com intrepidez, porque Jesus Cristo pagou o preço do pecado na cruz do Calvário, quando ali seu corpo foi ferido. É por isso que podemos orar e crer de maneira positiva. Se o Senhor não tivesse sido pregado na cruz, não haveria razão para que Deus nos perdoasse, apesar de nossos pedidos de perdão. No entanto, temos garantido o fundamento por meio do qual podemos pedir o perdão de nossos pecados e, assim, pensar positivamente. Para pensar e falar na quarta dimensão, primeiramente você deve se arrepender e deixar que Deus ocupe o centro de sua vida. Em segundo lugar, deve-se apossar da identidade de filho de Deus. E por último, você deve confessar a Deus, firmando-se no fundamento que se encontra na redenção da cruz do Calvário, na cruz de Cristo. Quando você fizer dessas 3 condições a base do seu pensamento e de sua linguagem, estará preparado e poderá tomar a atitude de viver a experiência da quarta dimensão. Na próxima palestra, nós vamos falar sobre o seguinte passo, que consiste na disciplina de proclamar, com seus lábios, a palavra rema, a palavra revelada de Deus da quarta dimensão. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Que Deus abençoe a todos ricamente. Muito obrigado a todos vocês que têm abençoado esse canal através do número da conta e através da chave Pix. Que Deus abençoe ricamente. Todos os dias nós oramos por vocês. Sucesso na sua caminhada.